Olá, boa tarde. Muito boa tarde para você que está aqui comigo, tanto aqui no Instagram como aqui no YouTube, tá bom? Agradeço a vocês estar aqui comigo participando. E para quem vai assistir depois, né, no seu horário, um bom dia ou uma boa noite. Muito bem, gente. Essa é a quarta live desse ciclo de lives que eu me propus a fazer, né? Tendo como público mulheres que estão passando por um divórcio, uma separação, um relacionamento difícil, ou até mesmo por um luto. Então, se você ainda não assistiu às outras lives, rola aqui o feed do Instagram ou aqui no YouTube, né? Que você vai ver as outras lives que estão salvas, tá bom? E desde já eu quero pedir para vocês, né, o like de vocês, coraçãozinho para o pessoal que está aqui na live comigo no Instagram, o like aqui no YouTube. E depois, se vocês puderem deixar o comentário de vocês, o que vocês acharam, tá bom? Porque no Instagram ele entende que esse conteúdo ele é relevante, né? Então o Instagram ele toma a iniciativa em encaminhar para outras pessoas que estiverem assistindo. E pelo YouTube também, né? Quando você deixa aí o seu joinha, o YouTube entende que é bom o conteúdo e ele começa a colocar para outras pessoas. E desde já eu peço, se puder, se inscreve aí no canal, dá o seu like mesmo antes, né, de você assistir tudo. Se chegar no final e você não gostar, pronto, dislike e pronto, tá tudo certo, tá bom, gente? Bom, nesse ciclo de 8 lives, a primeira nós falamos sobre o amor, né, quando acaba, ou melhor, o relacionamento quando acaba, mas o amor confundi tudo, desculpa. O amor acaba, mas era a dor que fica. Na segunda, nós conversamos sobre a mulher que se perdeu, né, tentando salvar o casamento. A terceira, da terça passada, nós falamos sobre como você pode reconstruir a sua autoestima depois de uma separação. E a live de hoje, nós vamos falar sobre casamento. Será que você está repetindo o casamento dos seus pais? Né, para quem está aí num relacionamento difícil, né, não está muito feliz no casamento. Será que você está repetindo o casamento dos seus pais? Como que você pode perceber isso, né? Quantas vezes você já se pegou assim, vivendo situações amorosas que parece uma repetição de algo antigo? Às vezes você jurou que faria tudo diferente, né, dos seus pais, da sua mãe, e sem perceber, você acaba sentindo essas mesmas dores. Você acaba escolhendo alguém completamente diferente, talvez do seu pai, né? Só que o sofrimento ele é parecido. Isso acontece por quê? Porque no fundo, nós carregamos dores dentro de nós, né? Nós carregamos histórias que não são nossas, sabe? Mas são da nossa família. Então, essa live aqui hoje, o objetivo dela é um convite para você parar e se olhar, mas com amor e com consciência para essas repetições invisíveis que podem estar acontecendo aí na sua vida, tá bom? Porque só enxergando o que está por trás disso tudo é que nós conseguimos nos libertar, né? E escrever uma história que realmente é nossa. Tá certo, gente? Eu quero começar falando sobre uma cliente que eu atendi, né, há um tempo aí atrás. Ela chegou para mim falando o seguinte: sabe, Angélica, e eu já ouvi isso muitas vezes, tá? De várias pessoas. Olha, eu prometi para mim mesma que eu teria um casamento diferente da minha mãe, né? Nunca teria um casamento igual dela, nunca. Só que a mãe dessa cliente, né, ela viveu um relacionamento em que essa mãe, ela se calava para evitar brigas, ela carregava a casa nas costas, né? Ela acreditava que amar era superar tudo, suportar tudo, só que em silêncio. E aí essa cliente, ela vendo, né, cresceu vendo esse tipo de comportamento da mãe e jurou, ela faria diferente. Só que aos poucos, o que aconteceu? A vida ela foi mostrando o contrário, né? Ela se casou com um homem completamente diferente do pai dela. Um homem mais moderno, era mais doce, mais comunicativo. Só que com o tempo, ela conseguiu perceber que ela também estava se sentindo sozinha.
né? E era ela quem fazia tudo dentro desse relacionamento. Era ela que segurava as pontas, era ela que tentava salvar a relação. E aí, num dia, no meio de uma sessão, ela respirou bem fundo e disse assim, já com lágrimas nos olhos: Como é possível, Angélica? Eu prometi que seria diferente e mesmo assim eu estou vivendo igual. Foi ali que eu disse para ela algo que eu costumo repetir, sabe? Vou chamar ela de Clara. Sabe, Clara, quando nós rejeitamos uma história, o sistema ele vai encontrar um jeito de fazer a gente reviver aquilo. Não é para nos castigar, mas é para a gente parar para nos cuidar. É porque, gente, o nosso sistema, né, ele não suporta a exclusão. Tudo aquilo que você negou, o sofrimento da sua mãe, talvez a raiva do seu pai, aquele silêncio guardado, ele continua vivo dentro do seu campo familiar. E quando você consegue parar, né, para olhar isso, tudo pode mudar. Mas enquanto você não olha com amor, ele vai se manifestar de novo, só que com um novo rosto, né? E essa cliente, né, ela achava que ela estava lutando contra o destino da mãe, só que na verdade ela estava tentando era curar essa mãe. E foi só quando ela conseguiu dizer assim internamente: Mãe, eu vejo a sua dor, mas agora eu escolho viver diferente com amor e com mais consciência, é que ela conseguiu sentir algo mudando, né, dentro dela e no sistema dela. Porque quando a gente olha para trás com amor, o nosso futuro ele pode ser mais leve, né? Na constelação familiar, nós entendemos. Espera aí só um minutinho aqui, que deu. Tá, no YouTube eu achei que ia parar. Na constelação familiar, nós entendemos que tudo que não foi olhado com amor, ele acaba se repetindo. E isso acontece por quê? Porque o nosso inconsciente familiar, ele busca por pertencimento e por equilíbrio. Então, se a sua mãe foi traída e você jurou não nunca viver aquilo igual, você acaba atraindo situações em que você vai sentir a mesma dor, talvez a dor da rejeição, só que de uma forma diferente, né? Então, de que forma isso pode acontecer, né? A gente repetir dores, mas de uma forma diferente. Vamos falar sobre algumas formas que a gente vê isso aí. Uma forma é quando o amor ele é cego no sistema, ou seja, você repete para não excluir. Na constelação a gente costuma dizer que o amor ele é cego, né? Ele não enxerga, mas com consciência. Ele enxerga com lealdade. E por amor, muitas vezes a gente acaba repetindo a dor de quem veio antes da gente. Por exemplo, se sua mãe foi traída e essa dor nunca foi olhada, a filha, né? Você inconscientemente pode atrair um parceiro que vai fazer você sentir essa mesma dor, talvez a dor da rejeição. É como se você dissesse internamente assim: Mãe, eu vou viver a sua dor para que você não fique sozinha. Então, o amor cego ele faz isso, né? Ele une as pessoas na dor. Só que o amor maduro é aquele que diz assim: Mãe, eu vejo a sua história, mas eu agora escolho viver diferente. Então, a gente reconhece o que está por trás dessa repetição, né? O amor ele deixa de ser cego e aí ele se torna consciente. O amor cego, gente, ele repete, mas o amor consciente, ele liberta. Uma outra forma, né, da gente ter repetições é por meio de uma lealdade invisível, do tipo, se minha mãe sofreu, eu não posso ser mais feliz do que ela. Parece estranho, né? Muitas mulheres, elas carregam uma culpa silenciosa porque elas são felizes, né? Por elas amarem de um jeito diferente, de ter um relacionamento saudável, diferente do que a mãe dela não teve, né? E aí, sem perceber, né, isso começa a pesar dentro dela. É aí que entra a lealdade invisível. Por quê? Sem perceber, ela vai sabotando esse amor.
sabe? Ela, de repente, começa a ter no relacionamento uma briga sem motivo, começa a desconfiança, começa a criar obstáculos naquele relacionamento. Por quê? Porque lá no fundo existe uma voz, né, que diz assim: se a minha mãe sofreu, eu não posso ser mais feliz que ela. Então, isso é uma lealdade invisível. É um amor profundo, só que confuso, né? O amor que ele não quer trair a dor da mãe. Parece estranho, né? Mas a verdade é que a felicidade de uma filha, gente, ela não diminui a dor de uma mãe. Não, pelo contrário, né? Ela vai honrar o esforço que a sua mãe fez, né? Quando uma filha ela permite viver melhor, né? Ela não tenta superar a mãe. Pelo contrário, ela continua aquele amor que a mãe ela começou, só que ela não pôde concluir, né? Ela não pôde dar continuidade. Então, se curar não é trair sua mãe. Longe disso, né? É libertar as mulheres que viveram antes de você. Uma outra forma, né, inconsciente também, é você quando você tenta salvar os seus pais, sabe? Você deixa de ocupar o seu lugar, que é o seu lugar de filha. Desde muito pequena, muitas mulheres elas aprenderam a cuidar, sabe? Elas cuidam de uma mãe triste, consola aquele pai que era ausente, sabe aquela filha que tenta manter a paz dentro de casa? E aí elas acabam crescendo acreditando que amor é isso, é consertar o outro. Só que quando a filha ela tenta cuidar dos pais, ela acaba saindo do lugar dela. E aí ela se torna mãe da própria mãe, né? E esse desequilíbrio vai acompanhando ela por toda uma vida adulta. Numa relação amorosa, isso aparece quando a mulher ela se relaciona com homens feridos, com homens imaturos, sabe aqueles homens emocionalmente indisponíveis? E aí ela tenta salvar esses homens. O corpo pode ser de uma mulher adulta, né? Mas, sabe, assim, é como se ela tivesse uma alma presa naquele papel infantil, da filha que queria ver bem os pais, né? Ela fazia de tudo para que aqueles pais pudessem estar bem o tempo todo. A salvadora, né? Só que voltar para o seu lugar é um dos maiores atos de cura que você pode fazer por você e por toda a sua geração, né, que veio antes de você. É dizer internamente assim: mãe, pai, eu sou só filha, eu confio em vocês e eu agora sigo para a minha vida. Enquanto você, filha, tentar salvar, o amor ele não vai fluir. Mas quando você volta para o seu lugar, aí sim você tem um amor maduro. Uma outra forma, né, inconsciente de você mostrar isso é quando você consegue se libertar dessa história, né? E você vai libertar tanto a você como as gerações seguintes, né? Porque nada se perde no sistema familiar. Tudo que não foi curado, ele vai acabar se repetindo. Só que se você parar e escolher olhar com amor para a sua história, para a história da sua mãe, dos seus pais, o ciclo ele vai começar a mudar. Então, quando uma mulher ela decide, né, olhar para a mãe sem um julgamento, sabe, acolhendo a própria dor dela e dizer para ela que agora ela vai poder fazer algo diferente, ela está libertando não só a si mesma, mas também libertando as suas filhas e talvez as suas netas que vão vir depois de você. Você está libertando as próximas gerações. Então, o que era antes uma repetição, que se repetiu até você, agora você resolveu curar. Então, você transforma isso em uma transformação e não numa repetição. É muito bonito perceber o que começou como dor, né? Mas que pode terminar como amor. Você não precisa mais repetir. Você, mulher, pode ser esse elo que vai transformar a história da sua família. Então, todas as vezes que uma mulher ela se cura, uma linhagem inteira ela respira aliviada, sabe? É como se a gente carregasse, sabe, um fio invisível que está ligando a gente às dores lá do passado.
Mas quando a gente para olhar para isso, só que agora com amor, é como se esse fio, né, ele nos puxasse de volta lá do passado. E aí a gente consegue libertar isso. Bom, uma mulher, quando ela consegue se ver nas histórias da sua família, ela consegue, parar de repetir, né. Mas se você não consegue olhar para as histórias da sua família, tudo isso que você vai, acontecendo na sua vida é como camadas, sabe, são como camadas que você vai repetindo durante, a sua história, né, você vai acionando gatilhos que vai repetindo tudo isso aí. Eu vou dar exemplos práticos de como que você consegue ver, que isso acontece na prática mesmo na sua vida, tá? Porque essas repetições do sistema, elas não vão aparecer assim de uma forma óbvia. Talvez você nem perceba, né? Muitas vezes elas vão se disfarçar de escolhas, vão se disfarçar nas suas atitudes e até em dores que insiste ali em voltar, né? Por fora, pode até parecer que você está vivendo algo novo, um relacionamento diferente, né? De tudo aquilo que sua mãe, sua avó, todo mundo viveu. Só que por dentro é a mesma história, só que agora com outros personagens, sabe. É como se o seu inconsciente ele dissesse assim: "Vamos tentar de novo? Só que agora é de uma forma diferente. Talvez dê para curar agora dessa vez". Mas aí não, você consegue perceber por meio dessas camadas, né, que não é bem assim que está acontecendo. Vamos colocar aí de forma prática para você entender. Uma mulher que rejeitou o pai, né, ela acaba atraindo homens distantes. Porque quando uma mulher, ela carrega mágoa, ela carrega raiva, ela carrega rejeição por seu pai, não importa por que motivo foi, né, que ela carrega isso aí, se foi um pai que abandonou, se foi um pai que não foi o pai que ela imaginava que fosse, ela acaba carregando essa mágoa, né, pelo pai. E aí rejeita. Dentro dela, ela acaba fechando as portas para o masculino. De que forma? Ela pode até desejar o amor, né, só que inconsciente, de uma forma inconsciente, ela acaba se protegendo dele, né. Na prática, isso aparece assim: ela se apaixona, né, por homens, talvez emocionalmente indisponíveis. E aí, ela começa a perceber que ela tem relacionamentos que não ficam, sabe, relacionamentos que acaba desaparecendo. E aí, para poder ela ter um relacionamento que ela sente que vai permanecer, o que que ela faz? Ela começa a escolher parceiros frágeis, aquele tipo de parceiro que ela precisa sustentar emocionalmente, porque no fundo, né, ela acaba repetindo aquele papel da filha que tentou cuidar do pai, né, talvez tenha sido esse o seu caso. Então, enquanto a gente não se reconcilia de coração com o nosso pai, né, com o pai que existe dentro de nós, esse amor adulto, ele não vai encontrar espaço para florescer agora na sua vida adulta, porque é o princípio masculino que nos ensina a receber, a confiar e nos abrir para o mundo. Então, quando eu volto a olhar para o meu pai, só que agora com amor, eu permito que o amor de um homem também me encontre. Uma outra repetição, né, no sistema que talvez seja de uma forma invisível que você não percebe, é a mulher que vira mãe. Como assim? Muitas mulheres elas se apaixonam, né, só que se apaixonam por homens que precisam ser salvos. E aí, sem perceber, ela começa a cuidar desse homem, ela quer consertar ele, começa a carregar aquela relação, e ela faz tudo. Explica, ajuda, protege, mas no fundo, o que ela quer mesmo é ser amada. Só que quem cuida, gente, está ocupando o lugar de quê? De mãe, né? E onde existe uma mãe, não tem espaço para uma parceira. Então é uma forma invisível, muitas vezes a gente nem percebe, né? Esse é um dos reflexos que, sabe, daquela filha lá atrás que talvez tenha precisado cuidar dos pais. E aí hoje ela tenta repetir esse amor infantil, só que acredita que vai ser diferente.
e o amor que ela sente vai ser suficiente, né? E dessa forma, cuidando, fazendo de tudo para manter esse relacionamento, é a forma como ela vai ser vista, vai ser escolhida. Só que o amor verdadeiro, ele não nasce do cuidado, não do cuidado excessivo, porque precisa existir um equilíbrio entre o dar e o receber. Se não existir esse equilíbrio, aí fica difícil. É amor de mãe e não de parceira. Uma outra forma, né, que a gente consegue ver essa repetição no sistema é quando a mulher ela luta por amor. Sabe aquele amor que exige esforço? Sabe aquela mulher que sempre está tentando provar o seu valor? Que faz tudo para ser escolhida, mas ela nunca se sente o suficiente? Também é uma forma de repetição. Muitas vezes você, mulher, pode ter aprendido que amor, ele precisa ser conquistado. Porque lá na sua infância, o amor ele vinha como? Por meio de esforço. Você precisava ser a boa filha que tirava boas notas, aquela filha boazinha que não dava trabalho, fazia de tudo para agradar. E aí, na vida adulta, você acaba repetindo esse padrão. Você vai escolher amores que vai exigir luta, que vai te deixar ansiosa, que vai te deixar exausta e vazia por dentro. Triste, né? E aí o que que acontece? O sistema, ele acaba tentando mostrar para você que através da dor, o amor, ele não precisa ser sofrimento. Um amor de verdade, ele não é esforço. O amor, ele precisa ser fluxo. Precisa ser fluxo. Então, quando eu paro de lutar por amor, eu descubro que o amor verdadeiro, ele não precisa ser conquistado. Ele não precisa. Uma outra forma, né, que a gente vê essa repetição no nosso sistema é quando a mulher ela resolve viver o oposto. E mesmo assim ela acaba repetindo. Como assim? Parece ser incoerente? Eu vivo o oposto e estou repetindo? Tem mulheres que elas dizem assim: olha, eu vivi o extremo oposto da minha mãe. Era tudo ao contrário, eu fiz tudo ao contrário, mas ainda assim eu sofro. E é verdade, porque repetir não precisa ser fazer exatamente igual. Às vezes, fazer o contrário é repetir essa mesma dor. A sua mãe, ela se calava? Você grita. A sua mãe aceitava tudo? Você não, você rompe tudo rápido demais. Comigo é assim, ou não é, e pronto, acabou. E aí você rompe os ciclos muito rápido. Sua mãe era uma mulher dependente? Ah, eu não. Eu nunca vou depender de ninguém. Eu não preciso. O cenário mudou, né? Só que a emoção é a mesma. Parou para perceber? É o medo, é o controle e a solidão. Então, a filha que vive em oposição a essa mãe, achando que viver o oposto, ela está presa no mesmo eixo. Só quando você liberta, no sentido de olhar para essa mãe, tudo que ela passou com amor, você consegue se libertar, né? Você diz assim, mãe, eu agora posso ser diferente, né? E sem precisar negar tudo aquilo que você passou. Então, negar a mãe, gente, negar tudo que sua mãe passou é negar a sua vida. E aceitar a mãe é o contrário, é abrir caminho para o novo. Só assim você realmente consegue fazer diferente. Então, chega um dia que a mulher, ela cansada de repetir, ela começa a despertar. E aí ela percebe que a dor, ela não é um castigo, mas ela é um convite, ela é um convite. O amor que não deu certo, ele veio para mostrar para você o que precisa ainda ser curado dentro de você. E quando você escolhe olhar para tudo isso, só que agora com consciência, algo vai mudar dentro do seu sistema. As dores antigas, elas começam a descansar, porque finalmente alguém teve coragem para parar e olhar. E tomara que essa tenha sido você. Você não está condenada a repetir, mas você está sendo convidada a curar, a curar. Então perceba que, se no fundo você tenta salvar o seu parceiro, ou se você busca nele, né, no olhar dele, o amor que você não recebeu dos seus pais,
às vezes o fim de um relacionamento é só um espelho para que você pare e precisa olhar para dentro da sua história ou dentro da história familiar, para poder você trazer essa cura e fazer diferente daqui para frente. Se possível for, feche os seus olhos por um instante e se pergunte: o que na minha relação amorosa se parece com o que eu vi na casa dos meus pais? O que eu estou repetindo sem perceber? Consegue parar e pensar nisso? Teve uma vez que eu atendi uma cliente e ela disse assim para mim: sabe, Angélica, meu pai, ele sempre foi um homem muito distante. E a minha mãe vivia reclamando que ele não escutava, sabe? E ela se sentia muito sozinha dentro de casa. Quando ela era criança, essa cliente, ela viu muitas vezes a mãe chorar. Então ela pensava assim: eu vou ser diferente então com meu pai. Eu vou cuidar dele e vou fazer ele sorrir. E assim, sem perceber, ela acabou saindo do lugar dela de filha e assumiu um papel que não era o dela, né? E aí ela se tornou a companheira emocional do pai. Porque o pai também era triste, né? Porque os pais tinham um relacionamento difícil. Os anos se passaram e essa cliente, né, agora na vida adulta, ela conseguiu perceber que esse movimento ela estava se repetindo, porque ela estava atraindo homens que também precisava de cuidado. E agora, no seu relacionamento, era do mesmo jeito. Esse homem que ela escolheu, ele precisava o tempo todo ser cuidado, ele precisava de amparo, é como se ela fosse a salvadora, né? Ela tentava o tempo todo salvar esse casamento. Então, por meio disso, ela estava tentando curar quem? O pai, né? Ela estava repetindo esse ciclo. E o mais curioso é que, no fundo, ela carregava uma raiva da mãe, porque a mãe se permitia sofrer, sabe? Só que o que essa cliente ela não sabia é que, ao tentar ser diferente agora no relacionamento, né, diferente do que a mãe passou, ela estava repetindo o mesmo destino, o de uma mulher que se doou por inteira, mas mesmo assim se sentia sozinha, né? Porque ela fazia tudo agora no relacionamento diferente da mãe, né? Mas ela condenava muito o relacionamento dos pais. E quando ela parou, agora na terapia, e ela pôde parar para olhar a dor desses pais, mas agora com respeito, ela pôde entender que aquela história pertencia a eles, mas ela podia fazer diferente. E quando ela tomou essa consciência, algo dentro dela pôde começar a mudar. E é justamente aí, gente, que começa o caminho da cura. Por isso que eu trouxe esse relato para vocês. Porque a cura, ela vem não é de rejeitar a história, sabe? Mas de você acolher a história dos seus pais, só que com consciência e também com amor, né? A cura ela começa quando a gente para de julgar a história deles, sabe? Quando a gente entende que eles também foram filhos, só que eles tinham as feridas, né, deles também que eles traziam. E o verdadeiro perdão não é esquecer, sabe, tudo o que aconteceu, não, mas é aceitar a história deles, né, e entender que cada um deu o que podia dar. Então, se você puder, imagine aqui na sua frente agora o seu pai e a sua mãe diante de você. Respire profundamente e diga para eles internamente: pai, mãe, eu honro o destino de vocês e eu agora escolho viver o meu. Diga isso para eles. Você pode amar a sua mãe sem repetir a dor dela, pode honrar o seu pai sem precisar aceitar o padrão dele, caso ele tenha agido de uma forma que você não concorde ou não concordava, né? Porque amar é incluir a história do jeito que ela é. E incluir, gente, é libertador, é libertar. Então você não precisa repetir essa história. Quando nós olhamos para a nossa origem, mas com amor, né? Olhando por nossos pais, que são a nossa origem, com amor, o amor pode finalmente fluir mais para frente. Aí a gente consegue ter uma vida melhor, um novo amor, um amor maduro, completamente diferente
né? Mas primeiro você precisa aceitar a história dos seus pais ou da sua família, de outros, né? Para que você, mesmo que de forma inconsciente, você não venha repetir isso na sua família. Muitas vezes, o que a gente chama de fracasso no amor, né? Porque talvez algumas mulheres que estejam assistindo já são mulheres separadas, divorciadas, né? E aí podem achar que fracassou no amor, mas não. Na verdade, isso é uma chamada assim para você curar, se curar, ou para curar o que veio antes de você. Então você não está repetindo por fraqueza, talvez o rompimento de um relacionamento que não deu certo. Pode não ter dado certo da sua avó ou da sua mãe, e talvez o seu, mas ele agora, essa separação, ela serviu como cura para você parar e se olhar e dizer que daqui para frente você quebra esse ciclo, né? E é justamente esse amor que, quando olhado com consciência, é o que vai transformar em libertação. A constelação e o olhar sistêmico, eles ajudam, sabe, a gente olhar para esses padrões que a gente vem repetindo de forma inconsciente. E aí ajuda a abrir espaço para o amor mais leve, né? Para você poder se reconectar com a mulher que você está se tornando, uma mulher inteira, uma mulher mais consciente e uma mulher livre, certo? Bom, se você sentiu, né, algo aqui durante essa live, né, algo chamou a sua atenção, né, para você olhar para a sua história com mais carinho, então esse é o momento para você fazer isso. Durante esse mês de novembro, eu estou com um valor promocional de Black Friday, com 50% de desconto para o pagamento à vista do acompanhamento terapêutico, né? Por que eu estou fazendo esse desconto tão grande? Para dar a você, mulher, essa oportunidade de você se permitir viver essa experiência de autoconhecimento e de autocura. Só que é lógico, né? Para um número limitado de pessoas, porque afinal de contas, né? Esse presente, assim, é para você poder se priorizar. Mas eu também preciso de tempo para ter um acompanhamento individual com cada um, que fechar comigo. Então, aproveite essa oportunidade, olhe para você com mais carinho, porque isso também é um ato de amor. Se dê essa oportunidade. Clica no link da bio, que você vai ser direcionado para o meu WhatsApp, tá bom? E ali a gente vai agendar uma sessão, ela é gratuita, é só um bate-papo para eu poder conhecer um pouco melhor a sua história, a gente fazer uma análise junto das áreas que estão precisando ser curadas aí. Então é isso, gente. Se algo bateu em você, fica à vontade. Eu vou ter um imenso prazer de poder acompanhar você nessa nova jornada da sua vida, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, tá joia? E até a próxima terça-feira. Um grande beijo para vocês. Até a próxima.